Ontem começou o julgamento dos réus pelas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. A jornalista sobrevivente do atentado foi a primeira a depor. A jornalista Fernanda Chaves foi a primeira testemunha ouvida no julgamento do caso Marielle, que começou nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz são acusados de executarem a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018. Eles estão presos desde 2019 e são réus confessos. Fernanda é a única sobrevivente do atentado e respondeu às perguntas na condição de vítima. Ela era assessora de Marielle e estava dentro do carro onde a vereadora e o motorista foram mortos, por isso relatou para o júri como foram os momentos anteriores ao duplo homicídio. Quando questionada pela promotoria sobre o trabalho de vereadora, disse que uma das causas defendidas por Marielle era o direito à moradia. A tese da acusação é que a execução de Marielle tenha sido encomendada porque a vereadora se opôs à regularização de áreas sob o poder da milícia. A Marielle era, por princípio, uma defensora de direitos humanos. E dentro desse escopo, tinha uma preocupação muito grande da Marielle com relação à defesa da moradia. A defesa da moradia sempre foi pauta da Marielle desde antes dela ser vereadora. No mandato, ela era a presidenta da Comissão da Mulher e isso, sem dúvida, era a pauta, digamos assim, prioritária. Mas, sem dúvida alguma, a questão fundiária era menorizada ou desprezada. Tanto não era que a Marielle tinha assessoria específica para isso, né? Ela tinha uma assessoria para essa pauta de urbanismo, exatamente porque essa pauta importava para ela. Fernanda lembrou ainda que a sua vida mudou completamente após o atentado. Embora sejam 7 anos quase desse atentado, não há normalidade. Eu tive que sair do país, eu fui orientada a sair imediatamente da minha casa. Eu saí da minha casa 2 dias e meio depois, com a minha família, com meu marido, com a minha filha, para aguardar o trâmite da Anistia Internacional. A Anistia Internacional se ofereceu para um acolhimento fora do Brasil. Meu marido fechou o escritório dele, teve que ir comigo. Né? Teve que parar de trabalhar imediatamente para seguir comigo e para resolver a vida, né? Eu estava completamente destruída emocionalmente, com uma filha de 6 anos, estava na escola no ano da alfabetização dela. Ela também deu até logo para os amiguinhos naquele dia e não voltou no dia seguinte. No total, 9 testemunhas serão ouvidas, 7 de acusação e 2 da defesa de Rony Lessa. A defesa de Elcio de Queiroz desistiu de interrogar testemunhas. Os 2 acusados participam do julgamento por videoconferência. A expectativa é que o tribunal do júri dure pelo menos 2 dias. Lessa e Queiroz fizeram delação premiada e apontaram os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão como mandantes do crime, além de acusar o ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, Rivaldo Barbosa, de ter orientado o assassinato e atrapalhado as investigações. Os 3 estão presos e serão julgados em um processo separado no Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Depois de Fernando, o julgamento continuou com a mãe de Marielle, Marinete Silva. Ela relatou que inicialmente foi contra a entrada da filha na política, mas soube que Marielle se sentiu realizada profissionalmente. Marinete explicou que a sua preocupação é a falta de experiência partidária, mas respeitou o desejo de Marielle de ocupar um espaço que não tinha mulheres negras na época. A viúva de Marielle, Mônica Benício, também depôs, destacando o trabalho de Marielle em pautas urbanas e de moradia, com uma visão que incluía gênero e raça em defesa das favelas e periferias. Ela descreveu Marielle como uma figura emergente e poderosa na política. Agatha Arnaus, viúva de Anderson, foi outra testemunha e contou sobre os sonhos interrompidos do marido, como de se tornar mecânico de aviação e criar o filho, Arthur, que tinha apenas 1 ano e 8 meses na época. Emocionada, ela refletiu sobre todas as primeiras vezes do filho sem o pai. Entre as testemunhas que prestaram depoimento ontem estavam também policiais civis Luiz Mar Cortelete e Carlos Paura, que explicaram aspectos da investigação. A perita Carolina Linhares, indicada pelo Ministério Público, não compareceu, mas o seu depoimento em vídeo foi exibido para os jurados. O delegado federal Guilhermo Catrambi informou que o trabalho de Marielle entrou em conflito com interesses de milicianos no Rio. Já o policial federal Marcelo Pascoaletti declarou que há participação de Lessa e Elcio no crime. Por fim, Rony Lessa, ex-sargento da PM réu pelo assassinato de Marielle e de Anderson, confessou que foi motivado por uma recompensa de 25 milhões de reais para cometer o crime.
Ele afirmou que estava cego pelo dinheiro e que na época não se importaria com que fosse o alvo. Durante o julgamento, Lessa pediu perdão às famílias das vítimas e à sociedade, dizendo que se arrependeu profundamente e quer diminuir a dor das famílias ao confessar e revelar todos os envolvidos. Lessa também explicou que o crime foi motivado pela influência de Marielle, que, segundo ele, atrapalhava planos de milicianos para 2 loteamentos no bairro do Tanque. De acordo com Lessa, os mandantes justificaram o crime dizendo que Marielle era uma pedra no caminho, já que ela havia se posicionado contra esses loteamentos junto a líderes comunitários. No esquema, um dos loteamentos seria para quem executasse o assassinato e outro ficaria com os mandantes. O julgamento ainda prevê ouvir mais testemunhas e a fase de depoimentos deve durar cerca de 2 dias. Rony Lessa e Elcio Queiroz, presos em 2019, confessaram o crime e alegaram que ele foi encomendado pelos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, cujas acusações estão em análise pelo STF.